tem esses eventos, assim, esse momento técnico, o povo senta pelo chão, senta no colo, que não dá. Então, porque dia de sexta, o pessoal geralmente vai almoçar mais tarde, 2 horas. É normal que você tenha menos pessoas. Que bichorão! Mas aí depois eu tô gravando, a gente comunica. Beleza, bom, já que você vai gravar, se tem algum posicionamento que eu Tá fiz. ótimo aí o seu taça. Oi? Ah, não, você tá Aqui ótimo. mesmo? Eu vou ter que ficar aqui paradinho. Não, você pode, mas sempre volta pra aí depois. Ah, tá, eu posso ir e tal, porque Pode. Quando eu falo de hoje, fica eu tô destreinado de dar aula engessada. Pronto, você pode ficar à vontade, mas aí é o lugar que a câmera vai filmar. Beleza, beleza. E aí? Vocês querem fazer as honras da carta ou eu? Pode começar, pode à vontade. Você já é, muitos anos. Verdade. Então, boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Vamos falar então desta doença, hoje já classificada no CID-10, já classificada como doença, a síndrome de burnout. É o burnout, né? Estava falando burnout, ela que estava digitando com O. Né? Então, burnout. E o que significa isto? O que vem a ser isto? Que não era uma doença, passou a ser uma doença. O primeiro relato dela é de 1960, que já existe situações relacionadas a esta síndrome, pouco conhecida, mas que só para vocês terem uma ideia da importância, há um estudo da Sociedade Mineira de Psicologia voltado para a PM, que nos próximos 20 anos, 30% dos PMs que serão reformados, 30% cometerão ou poderão cometer suicídio. Então, veja que quando a gente fala de morte, algo começa a ficar mais pesado. E a gente não conhece, nós ignoramos as situações relacionadas a esta síndrome. Né? Semana passada, um policial civil se matou. No último mês, um no Rio Grande do Sul, um na Paraíba, cometeram suicídio. Tudo isso relacionado a esta síndrome. Tá? Então, o que vem a ser a síndrome de burnout? O que vem a ser isso? Para tu, Isa, o que você acha que seja, ou o que você acha que desencadeie, ou o que você acha que, como deveria ser a prevenção? Bom, para a gente saber o que desencadeia a prevenção, a gente precisa ter pelo menos uma noção do que é, não é? Para você, o que seria síndrome de Acho que é burnout? estresse, né? Voltado um pouco ao trabalho. Estresse Ansiedade voltado para o também. trabalho. Calma lá. Indução de... Você, Eu acho que é por aí também. É o estresse do ambiente de trabalho, do trabalho, da pressão do trabalho. Eu faço a mesma aí. você no meio. Eu acho que é a mesma coisa, né? Acho que é a mesma estresse. coisa. Beleza. Marcelon, Eu também acho, né? Ligado ao estresse. minha amiga. Decepções de não poder fazer nada. Por incrível que pareça, também está ligado. Porque quando você se decepciona porque você não pode fazer, isso gera frustração. Gerando a frustração, gera sentimento de impotência, gera sentimento de inutilidade. E tudo isso vai gerando uma cascata degenerativa e nós vamos cada vez mais nos afundando, achando que nós não temos valor. E aí por isso que hoje ela é caracterizada como uma doença, porque se você começa a se sentir dessa forma, você começa a se sentir um inútil, complexo de inferioridade, perda dos cuidados consigo próprio, perca do asseio pessoal, e aí isso vai ter um preço físico e psicológico. Físico, rebaixamento do sistema imunológico, que vai fazer com que vírus e bactérias e outras síndromes te peguem, e aí gerando doenças não só psicossomáticas, mas também doenças físicas. Então olha o desenrolar de um simples não se sentir capaz. Decepção, se sentir decepcionado. Ok? Magda, a gente já começou a expandir a coisa aí, desenrolar um novelo. O que seria a síndrome de burnout?
Eu acho que a falta de relações saudáveis no ambiente de trabalho faz com que essa somatização ela venha a surgir, né? Exato. Também. Eu sei. Essa questão do estresse, né? No ambiente de trabalho. Mas o que gera o estresse no ambiente de trabalho? Esse que é o importante. Quando nós lidamos com isso, ou começamos a estudar isso, bom, estresse no ambiente de trabalho. O que é que gera o estresse? O reconhecer a fonte do estresse. É a competitividade? É o ritmo excessivo? É a busca incessante? É a competição de um com um, uma equipe contra equipe? O que é que gera o estresse? Qual é a fonte do estresse? Né? A síndrome, ela é, num primeiro momento, psíquica, mas ela vai ter um reflexo muito forte físico. Né? Ela vai ter um reflexo muito forte físico. 1/3 das pessoas que desenvolvem a síndrome, dependendo do momento do diagnóstico, se precoce ou tardio, 1/3 não consegue voltar ao trabalho. E dependendo da estrutura física e emocional dessa pessoa, o especialista vai recomendar ela ir para um outro ramo de trabalho, desenvolver um outro ramo de trabalho, ou se requalificar. Então, olha os desdobramentos que vão tendo. E aí, quando eu comecei a estudar isso mais a fundo ontem, eu tinha um breve conhecimento por minha causa. Às vezes o meu ritmo de trabalho se torna muito incessante. Muito, muito. E aí, quando eu estudei isso há uns 12 anos atrás, logo eu tive uma experiência que me fez entender a síndrome se materializando em mim, que era o cansaço extremo. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, extremamente extrovertida. Raríssimas situações vão me deixar mal-humorado. O cansaço é uma delas. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu também aprendi como neutralizar ela em mim. Mas isso é comigo, isso é pessoal de cada pessoa. Tá? A minha forma, como eu já reconheço ela em mim nos seus estágios iniciais, eu faço um ciclo longo de sono, 12, 13 horas. E a minha primeira experiência com a síndrome, eu dormi 25 horas ininterrupta. 25 horas. Eu tive uma rotina muito estressante de trabalho, eu era bombeiro em São Paulo, então plantão de bombeiro à noite, um bico durante o dia, por 7 dias. Então a cada 3 dias eu parava 4, 5 horas para dormir a cada 3 dias. E aí isso me levou a um cansaço físico absurdo, a ponto de eu dormir 25 horas. Eu nem me dei conta que eu dormi 25 horas. Eu deitei num dia, 7 da noite, tomei um copo de leite para não ficar pesado, coloquei uma touca até aqui e deitei para dormir. No outro dia, 8 horas da noite mais ou menos, eu acordei e aí o meu filho disse: "Ô Everton, tu não estás de plantão hoje?" "Não, pô." "Mas hoje não é dia par?" Eu falei: "Então, não é o teu plantão?" "Que dia é hoje?" Acordei totalmente aéreo. Aí eu falei: "Puta merda, eu dormi 25 horas, eu deitei ontem." Aí rapidamente, aquele banho rápido, correr, cheguei atrasado no plantão e etc. E explicar, né? Mas até então eu não tinha um entendimento que era síndrome de burnout. Depois foi que eu fui estudar algumas coisas, falar com a psicóloga que tinha dado uma aula pra gente sobre essa síndrome, e entendi, caramba. Aí eu passei a entender, bom, quando eu sinto dor e desconforto nessa região, quando eu fico irritado, qualquer coisa me irrita, eu estou dando patada. Isso é um sinal muito forte da síndrome. Se você tem um colega seu de trabalho, ou um familiar, e esse camarada, essa pessoa não tem uma característica de ser mal-humorada, de estar dando coice por qualquer coisa, de estar respondendo de forma ignorante por qualquer coisa, e de repente essa pessoa começa a agir assim, observe um momento. Comece a observar ela e converse com outros colegas que estão próximos a essa pessoa. Se vocês, no diálogo sobre ela, perceberem isso, aconselho a ela a procurar um psicólogo. Porque é um profissional psicólogo ou psiquiatra. E o diagnóstico é feito de forma muito simples. Um breve diálogo
com o especialista, ele já te faz o diagnóstico de se você está, se você não está, qual grau que você está. E aí isso nos leva a um outro pensamento muito importante, que tem a ver com a nossa realidade contemporânea de educação. Desde a Segunda Guerra Mundial, não se teve uma geração sofrendo tanto com depressão quanto essa. Desde a Segunda Guerra Mundial. E não se teve uma geração indo buscar tanto recursos com drogas ansiolíticas quanto essa. E desde a Segunda Guerra Mundial não se teve tanto jovem, e aí o alarmante, a partir das faixas dos 20 anos, dependendo de maconha para se acalmar, para relaxar, para dormir. Isso é um estudo da Associação Americana de Psiquiatria. Coisa louca. E aí eu fui começar a estudar como que a Sociedade Brasileira de Psicologia, de Psiquiatria, a OMS, o Ministério da Educação conceitua as faixas etárias. E aí vejam que doido, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai dizer que de 0 a 18 anos é criança, de 19 a 29 anos é jovem, e de 30 a 59 é adulto, e a partir de 60 é idoso. Ou seja, o jovem é considerado até 29 anos. E criança até 18 anos se trata como criança. Aí tem uma nota técnica do Ministério da Educação que já vai trabalhar isso um pouquinho diferente. Já vai trabalhar o jovem adulto. Quebrou ali a faixa etária. Então, ou seja, de 0 a 12, criança. De 13 a 15, jovem. De 16 a 29, jovem adulto. E aí recebe de 30 a 59, adulto, e acima, idoso. Agora, vamos pensar uma coisa, e agora vale para vocês olhar quem tem filho adolescente, jovem, né? Quem tem filho na faixa dos seus 15, 16, 17 anos, entrando para a faixa do mercado de trabalho. E esse foi um estudo americano que eu também fui estudar, fui ler, e eu, caramba, para onde a gente está indo? Né? Cada vez mais cedo o mercado de trabalho está exigente. Cada vez mais cedo o mercado de trabalho está exigindo dessas crianças até 18 anos, ou desses jovens até 29 anos, uma coisa que muitas das vezes, dependendo da educação, dependendo do encaminhamento, dependendo do diálogo dos pais com eles, eles não têm que estrutura emocional para suportar uma carga de trabalho excessiva, para suportar uma carga de cobrança excessiva, para suportar uma carga de competição por resultados excessiva. E aí qual vai ser o reflexo disso? Lá na frente, mais um futuro doente da síndrome de burnout. Então vejam que a coisa é um pouquinho mais crítica do que a gente podia imaginar. E a nossa visão é estresse, 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 estresse. Mas não só. Estresse já é um reflexo bem avançado da doença. Vamos lá. Então, síndrome de burnout é tudo isso e mais um pouco. Fisicamente ou emocionalmente esgotado. Esgotado. Uma pessoa esgotada, ela consegue fazer o que mais? Ela consegue produzir mais o que? Existe uma outra definição americana que vai levar para isso aqui, ó. É um jato, um veículo, qualquer coisa totalmente sem combustível. Vai para mais algum lugar? É o estado de travamento, de estafa da pessoa que está com a doença. E aí vejam que interessante. Uma amiga em São Paulo, enfermeira, foi a dissertação de mestrado dela, síndrome de burnout. E ela hoje está afastada, estafada, bloqueada, parou tudo. Joia?
Então assim, ela pega desde quem não tem conhecimento sobre ela, até quem tem vasto conhecimento. Porque se ela fez uma dissertação de mestrado, ela estudou muito, e no entanto, foi pega pela crise. E está hoje afastada, estafa, totalmente inerte de tudo. Há quanto tempo? 4 meses já. 4 meses. Joia? Então, a síndrome de burnout ela vai te esgotar física e ou emocionalmente. Tá? Ou seja, vai te tirar do ar. E os primeiros relatos surgiram em 1960, como eu disse. No Brasil, não. Isso é uma outra situação importante que tem a ver com o que eu estava falando há instantes atrás. A estrutura familiar. O quanto os pais conversam com os filhos sobre a questão profissional, sobre os estudos, mas não colocando pressão sobre os filhos. Mas não também deixar se livre. O negócio da criança, do jovem, do adolescente ali é videogame, não tem nada aí, não está preocupado com nada, porque só que lá na frente ele vai sofrer. Então hoje, a palavra de ordem é equilíbrio. É equilíbrio nosso na nossa vida profissional, sem abrir mão do nosso lazer, do que nos dá prazer, da diversão, né? Uma das coisas que eu achei muito interessante nessa pesquisa sobre, depois que você faz um diagnóstico, que você já tem estágios da doença, uma das recomendações é rir. Rir. Simplesmente rir. Vai num show de Zelezinho, vai num show de comédia, José Quirino, ri. Vai num teatro de piada, de comédia, sorri. Porque o riso relaxa, o riso alivia tensões, o riso gera serotonina, serotonina é o hormônio do prazer, e o hormônio do prazer nos relaxa. Não sorri, coisa simples. Aí vai uma dica, tem alguém que é dessa gestão da CIPA aqui? Não, né? Ok, verdade. Eu havia sugerido a Keila, né? Para essa gestão da CIPA, tem lá na CIPAT, né? É sempre uma campanha constante falar sobre drogas e tabagismo e alcoolismo. Bom, todo mundo já sabe de cor salteado que quem usa drogas, seja ela ilícita ou lícita, está se matando ao longo disso. Todo mundo sabe, não é mais uma coisa superficial. Quem bebe constantemente é alcoólatra e vai ter lá seus problemas. Mas a síndrome é algo superficial, então de repente uma pedida para vocês aí. Criar algumas coisas para falar um pouquinho mais sobre ela, destrinchar isso aí. Joia? Então, várias pessoas têm ou pode ter ou pode estar em estágios diferentes da doença. Só que dependendo da estrutura dessa pessoa, a estrutura mental, física, familiar, ela passa e sai daqueles sinais, sai do estado precoce da doença, e às vezes ela nem sabe que tinha ou que teve, nem a família, mas simplesmente aconteceu algo e ela entrou e saiu. E já outras pessoas que, dependendo de toda essa estrutura, ela se afunda. Por quê? Uma família desajustada, onde não há diálogo, a pessoa se afunda. Então veja que, como ela tem um cunho inicial de ser psicossomático, é diálogo que resolve. É diálogo que faz o diagnóstico e é diálogo que resolve. Não só o diálogo, mas o diálogo é uma excelente ferramenta para isso. Joia? Você não reconhece e não percebe que está desenvolvendo a síndrome. São outras pessoas que percebem. Portanto, ao receber críticas quanto ao seu comportamento, se está apresentando características de burnout, dê ouvidos. Aí que eu estava dizendo no início, se algum colega de vocês não era mal-humorado e está,
ou está se tornando. Ou às vezes você faz alguma pergunta e responde de forma estúpida, ignorante. Aquela pessoa não era assim. É algo a ser observado. E não apenas você observar e você determinar, não, mas você compartilhar de repente com o gestor, com outros colegas, falando, rapaz, ó, observa fulano um pouquinho, tenta conversar com ele. E uma outra característica, quando você começa a perceber e você vai buscar o diálogo, a pessoa ela se exclui do grupo, se exclui dos diálogos, porque aquilo se torna irritante para ela. Não é, mas ela por estar já com estágios da doença, ela se exclui, ela não quer mais saber de dialogar. Ela começa a se isolar. Ok? Então, tem várias formas de irmos percebendo e diagnosticando e poder precocemente ajudar os nossos colegas aí. Isso vale para a família, isso vale no trabalho, isso vale para qualquer lugar. Ok? Quanto ao seu comportamento, se apresenta a característica de burnout de ouvidos. Não se faça de ignorante. Eu dormi mal. Não, de ouvidos. Porque quem como eu, minhas características são muito fáceis, 100% de bom humor, de bem com a vida, extrovertido. Quando eu apresento mudança de comportamento é fácil de perceber. Na minha família não tem nem como eu esconder isso, né? Mas pessoas que são muito introspectivas seria um tanto quanto difícil, então teria que ter uma observação mais próxima. E aí quando a gente fala de fazer diagnóstico, de achar a fonte, é o colaborador e é o gestor que vai descobrir a fonte. E quais são as fontes? Ritmos, processos, competitividade. Tá? Alguma pergunta? Tranquilo? Joia. Diagnóstico é apenas uma conversa com o especialista, como eu disse. Eu falo assim, ó, eu estou me sentindo muito estressado, mal-humorado, ranzinza, reclamando de tudo. O que é que você faz? Como que é o teu dia de trabalho? Como é o teu ritmo de trabalho? Como que são os teus colegas de trabalho? E ali ela vai desenrolando o novelo e traçando um diagnóstico. O tratamento é variável. Depende da sua estrutura e depende do estágio da doença. É variável. Pode ser uma terapia ou pode ser um tratamento medicamentoso. E aí a base de antidepressivos e ansiolíticos. Oi? É a pior que tem. Aí é o estágio da doença. E tudo isso junto com a sua estrutura. Se você tem uma estrutura familiar boa, uma estrutura onde que há diálogo, onde há observação, precocemente se chega no diagnóstico. Precocemente se percebe sinais da doença. Se não tem isso, se no ambiente de trabalho é só competição, 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 e não existe diálogo, não se percebe. Quando fosse perceber é quando esse cara já está naquilo que a maioria de vocês disseram, quando ele está estressado. Aí já a coisa já está muito séria. Joia? Um terço das pessoas que desenvolveram a síndrome, dependendo do estágio da doença e da estrutura emocional da pessoa, ela não, está lá destacado vermelho, não consegue voltar ao trabalho. E às vezes é recomendado pelo profissional que o paciente procure outro ramo profissional. É sério isso. Sinais da síndrome de burnout. Lê aí o primeiro, Isa. Falta de motivação. O que gera falta de motivação? Eu acho que é relacionado à questão da pessoa já estar cansada, né? Aí vai não trabalhar, vai ficar mais cansada ainda, você termina ficando de motivação. Mas o que seria falta de motivação, Stefano? O esgotamento, né? Físico e mental. Porque o burnout é esse esgotamento.
tanto do físico quanto do mental. Um E aí- ou outro, ou os dois juntos. Ou os dois juntos. E aí você não tem motivos para querer atingir um objetivo, né? Como se nada mais fizesse sentido. Você Vai na linha fica- do que ela falou. Você fica como se fosse uma cegueira, né? Você não consegue enxergar. E é uma coisa que ele paralisa. E aí eu acho que é um dos sintomas mais preciosos. Assim. Se tem alguma coisa que está lhe paralisando, procure ajuda. Né? Veja que quando tem algo te paralisando, é porque o sinal já foi longe Já foi demais. longe demais. A Exato. doença já está num estágio bem avançado. Então, o nosso objetivo não é chegar no paralisar, não é chegar no estou estressado todo dia, estou estafado todo dia. Então, lembra que eu falei alguns instantes atrás aí, tem pessoas que passam pela crise, pela síndrome e saem. Ela não é crônica, foi um momento, né? Agora, quando isso se torna crônico, todo dia estafado, todo dia estressado, todo dia sem motivação, todo dia, opa, luzinha vermelha acesa. Isso é uma outra forma de vocês diagnosticarem os colegas de vocês, ou familiar, seja colega daqui ou colega de fora. Todo dia que você encontra o cara, todo dia estressado, todo dia estafado, todo dia cansado, todo dia deprimido, todo dia, opa, a luz acendeu, a luz vermelhinha acendeu. Precisa de tratamento, precisa buscar ajuda já, antes que chegue no travamento total. Joia? Falta de concentração crônica. Uma coisa é, você falou alguma coisa com alguém agora, e a pessoa, pô, esqueci. Ô fulano, não, beleza, e já retomou, já está fazendo, aí daqui a pouco você pergunta de novo, não, já estou terminando aqui, beleza. Uma coisa é algo que é momentâneo, e o que é crônico, você falou com a pessoa agora, aí daqui a pouco fala, não, está precisando de outra coisa, não sei o quê. Aí quando no outro dia você fez aquilo, opa, então não necessariamente mal-humorado, não necessariamente estressado, não necessariamente ignorante, não necessariamente, são várias situações, né? Seria o próximo? Falta de concentração. Não. Frustração e pessimismo. O que seria isso? Frustração e pessimismo. Achar que sempre vai dar errado. Pessimismo e frustração. Queria fazer algum tipo de ação e não consegue fazer, não lhe dá oportunidade, senão. Para você. Acho que achar que vai dar errado. Não importa o que a pessoa está fazendo, mas que tudo vai dar errado. Veja que isso é uma característica da pessoa naturalmente pessimista, mas da pessoa que está sobre, ou está entrando, ou está desenvolvendo sinais de burnout. Como é que eu vou perceber isso? Simples. Coisa que Você- ela já fazia e atendia facilmente e hoje ela não consegue. Ponto. É esse detalhe aí. Você vai lá fazer uma reunião, bom, como eu estou aqui já há 4 anos, eu já conheço muita gente nome. Quando ele entrou aqui, eu já, Marcelon, né? Então assim, eu já sei que muitos da rotina de vocês, às vezes eu chego aqui, reunião aqui, reunião ali, reunião ali. Então, está sempre lidando com reuniões para projetos. E aí aquela pessoa que estava sempre otimista, aquela, né? De repente você percebe ela não contribui, não evolui, não demonstra otimismo. Só será que vai dar certo? Será que é assim? Será dúvida, pessimismo, dúvida? Mas ela não era assim. Opa, acendeu a luz. Fulano, o que é que você tem? Antes você não era assim, agora você está todo pessimista. Aí ela vai começar a demonstrar outros sinais disso aqui. Por isso que o profissional competente, psicólogo ou psiquiatra, é um leve e simples diálogo que ele vai fazer um diagnóstico. Quanto mais características apresentadas, mais avançado o grau, o estágio da síndrome. Ok? Você. Performance
performance diminuída. No dia a dia de vocês, o que seria performance diminuída? Uma queda na produtividade convencional. Vamos lá? Acho que deve ser essa questão dessa diminuição, né, do trabalho, essa queda na produtividade. Como que vocês medem a produtividade de vocês aqui para poder perceber se um colega está com a sua produção diminuída? Eu acho que é parâmetro do que a pessoa consome, Traços, né? o que ela fazia antes e o que ela está fazendo, né, naquele Um momento. determinado projeto. Considerando também, assim, se não é algo momentâneo, algo que está se passando, algo específico, sazonal. Exato. Aí quem é que vai poder ajudar nisso? O gestor dele. O fulano, antes, nos últimos projetos, qual é o desenvolvimento de fulano? A gente está percebendo ele muito pessimista. A produção dele como está? E vai fechando situações. Por isso que isso aqui, de repente, para vocês da CIPA, fazer um checklist sobre isso aqui. Porque isso aqui é o que faz vocês, o que farão vocês diagnosticar de forma precoce como que cada colega de vocês está. Então, de repente, criar um checklist sobre isso e na CIPAT desenvolver. Stephanie, como faz um jornalzinho aí, ainda tem jornalzinho? Fazer, destrinchar um outro tópico, né? Diga lá, Marcelão. Você falou que tem muita gente que entra na síndrome e sai sozinho, tem gente que entra e se arruma. Por esses sintomas iniciais aí, eu vejo que muita gente entra e sai. Porque é comum ter momentos de falta de motivação, momentos de pessimismo, momentos de performance diminuída, e eu vejo isso o tempo todo. Né? Eu fico preocupado assim, como é que vai acender o alerta para que a gente realmente tenha que agir, ou a gente dá o espaço para aquela pessoa para que ela reaja naturalmente. Porque isso acontece, devo dizer, com frequência. Por isso que ela é uma doença hoje alarmante e que as pessoas ainda não enxergam ela dessa forma. Existe um número crescente de suicidas. Hoje os corpos de bombeiros têm desenvolvido treinamentos de resgate de suicidas. Esses dias foi essa semana, foi esses dias aqui, ó, uma pessoa ao se suicidar, não foi Santa Maria, não me recordo agora, o pessoal ao se suicidar pulou de cima lá da praça de alimentação do shopping, só que quando bateu lá embaixo, bateu em cima de outra pessoa e ao se suicidar matou com a pessoa junto. Então, veja que não é uma situação é para a gente começar a observar. E aí se você começa a perceber outras características somadas, e você percebe que não é de agora, não é sinal da guerra, vai ser, todo mundo está doente com síndrome de burnout. Não é uma epidemia, mas é algo que é muito sutil, aparecem os sintomas com muita sutileza, vão se somando e a gente continua, não, é sazonal, não, é por causa deste projeto, não, ele está com problema em casa, né? E quando na realidade é a síndrome de burnout sutilmente se instaurando com toda a sua cascata degenerativa e daqui a pouco o camarada está travado, né? Mas ela não chega lá e trava de uma vez. É uma coisa é a porta e a outra vem puxando outras e outras e outras, né? Mas ótima a tua colocação, Marcelon. Stephanie. Problemas interpessoais, ignorância, mau humor, repentino, etc. Seria aqui para vocês, como que vocês perceberiam se aconteceria um problema interpessoal dentro de um projeto, dentro do dia a dia de trabalho? Porque às vezes que eu venho aqui, eu vejo sempre todo mundo aí bem-humorado, está brincando, aí sai, vem aqui, toma um café. É um ambiente de trabalho, tirando a necessidade de produzir, é um ambiente de trabalho tranquilo, diferente de muitas empresas quando eu vou aí.
Mas isso é o que eu vejo naquele pouco tempo que eu vejo aqui no corredor, que eu estou no corredor, tal, etc. Né? Mas e o dia a dia? O relacionamento interpessoal é bom? É agradável? É tranquilo? Eu acredito que deve rolar em um outro momento um estresse. Nós somos humanos, é natural isso. Né? Agora, o grau do estresse que é o problema. E o grau do estresse pode estar associado a muitas dessas coisas aqui. Ok? Ignorância. Eu não vejo características de ninguém ignorante aqui, a não ser no treinamento da brigada, o pessoal ficou tirando sarro do seu Jaime, seu Jaime deu umas lapadas aqui nos dois. Mas é uma coisa muito de estar fazendo brincadeira com ele e ele, ó, fica quieto, não estou falando com você, nada de, ó, vai tomar naquele lugar, lá fora a gente, não é uma ignorância que partiria para uma violência, não é? Mau humor, tem gente que acorda de manhã com mau humor. Tinha um amigo em São Paulo que se alguém falasse com ele antes de ele fumar um cigarro, ele passava o resto do dia de mau humor. E quase que eu apanhei dele uma vez, porque quando eu cheguei de manhã, fala aí, bugalu! Aí ele olhou para mim, já fechou a mão, se você deu, você também. E aí fui levando ele, fui maltratando ele na brincadeira, até que eu consegui quebrar essa coisa dele. Se alguém falar comigo antes de eu fumar um cigarro, eu fico dia de mau humor. E eu comecei a pirraçar, mas brincando, e até que ele Se matou. Ele se soltou. Ele se soltou. Ele falou assim, bater em você eu não vou. Então é melhor eu relaxar porque tu não vai parar, né, nojento? Eu não vou não. Aí eu falei assim, isso é bullying. Isso é bullying? Pois é. E aí pronto, legal, a tua colocação é bullying. As situações contemporâneas vêm contribuindo para que isso não seja diagnosticado. Por quê? A pessoa está de mau humor, não é algo que é sazonal, mas ou melhor, não é algo crônico, mas é algo que surgiu, foi sazonal, mas que está permanecendo. E se a gente vai chamar o cara de ranzinho, vamos dizer que é bullying. Não, não é bullying. Nós estamos diagnosticando e ajudando o amigo. Então é preciso também separar. Eu fico imaginando até que ponto essas tendências contemporâneas estão realmente 100% para ajudar. Vejam uma coisa, fugindo um pouquinho do assunto, mas dessa questão contemporânea. Na área de emergência, quando uma pessoa está no estado de necessidade, é uma vítima, não é um homem e não é mais mulher, é uma pessoa em estado de necessidade. E eu, quando me defronto com tal situação, agora eu sou um socorrista, não sou mais homem nem mulher, sou alguém que tem a capacidade e a competência de ajudar, ok. Mas se por alguma razão, no procedimento que eu tiver que fazer, eu tiver que despir o tórax dessa pessoa, por exemplo, numa situação de RCP, essa pessoa pode me processar. Uai, mas ela é uma pessoa em estado de necessidade que precisa daquilo. E aí nos Estados Unidos, recentemente, houve um bombeiro processado, uma pessoa, um popular, estava lá no clube, pescando, e uma pessoa que queria praticar suicídio, se pulou na água, e está lá. Aí o camarada deixou a varinha de pescar dele, o lazer dele, toda a ação de sofrimento, de salvamento gera um estresse, e o cara vai lá e reboca a mulher. A mulher processou o cara, porque ela disse que ela queria se matar e ela não deu autorização a ele de abraçá-la pelas costas e posicionar seu braço e sua mão perto dos seios dela, que a pegada você pega a pessoa assim. E como ela não deu autorização, ela estava processando, estava exigindo indenização dele na justiça. Um problema. Você. Hábitos não saudáveis. O que seria hábitos não saudáveis? Má alimentação. Má alimentação. Como de qualquer jeito, como qualquer coisa. O que mais seria hábitos não saudáveis? Não dormir no horário, não ter um horário de sono atendido. O que mais seria hábitos não saudáveis? Sedentarismo. O que mais seria hábitos não saudáveis? Não escovar mais os dentes?
pega o cabelo todo assim bagunçado, não está mais nem aí com nada. A síndrome vai fazendo você perder esse zelo por você mesmo. E aí veja agora como aqui, quando a pessoa começa a apresentar isso aqui, o que vem depois disso. Se ela perde os hábitos saudáveis, não come bem, come qualquer coisa, o sistema imunológico vai acontecer o que com ele? Baixou o sistema imunológico, baixou a defesa, mais suscetível a gripes, resfriados, doenças, problemas estomacais, a cascata degenerativa. Então, se você tem um colega aqui de vocês, o cara começa a ver o cabelo todo de qualquer jeito, a roupa de qualquer jeito, totalmente, você percebe, vai falar perto do cara, a pessoa começa a ter mau hábito, e não era assim, mas passou a ter, passou a agir assim. Essa pessoa ela vai ficar doente, ela já está doente na mente, mas ela vai ficar doente no corpo, por causa do rebaixamento do sistema imunológico. Insônia, preocupação com o trabalho não estando no trabalho. Saiu do trabalho, mas não desliga. Oi? Sai do trabalho, mas não desliga. Está no lazer, mas está pensando no que tem que fazer no outro dia. Mas está pensando na produção, está pensando no projeto, está pensando em a esposa ou o marido fala com você, o filho fala com você, hein? Pega aquela piada de Zelezinho, menino criado com vó, aqueles aluadinhos, a mãe fala assim, Júnior, Júnior, depois de meia hora, ei mamãe! E depois de meia hora que ele vai ouvir atinar que está sendo chamado. Tudo isso vai levando você para o buraco, né? Você não consegue desligar do trabalho, não consegue desligar o celular para nada. Vai na igreja, o celular está ligado, não está olhando lá. Está no lazer, está com o celular lá. Está onde for, está no ônibus indo para cá. Parou o carro no farol, está no celular. Mesmo sabendo que agora se parar, mesmo no farol vermelho, você com o celular, você pode ser multado, mas você esquece. Satisfação diminuída, você não se sente mais feliz com o que você faz, não tem mais satisfação. É quase que um sinônimo de falta de motivação, de frustração, né? Ansiedade, chegou, já quer ir embora, entrou numa reunião, já está olhando o relógio querendo que a reunião termine. Alguém aqui tem isso? Está dizendo que se acusa não. Se exclui e exclui as pessoas de sua volta. Chega atrasado para não ter que cumprimentar ninguém. É o último a sair para não ter que falar com ninguém na hora de botar o dedão lá na maquininha, bater o ponto, enfim. É o último a chegar, é o último a sair para não ter que conversar com ninguém, para ninguém vir perguntar nada, para ninguém vir falar nada. Né? Exaustão, esgoto, estafa, estresse crônico, o que tudo ou parte disso pode causar física ou emocionalmente. O que eu disse antes, rebaixamento do sistema imunológico, doenças físicas que vão chegar, porque aqui já tem. Agora vai chegar aqui, que é o que você falou, o travamento total. Travamento total, esgotamento total. Aqui você já não consegue mais pensar nada positivo, mais nada otimista, não consegue mais raciocinar, mais ver positividade em nada, não tem mais otimismo nenhum. No físico, você já não está mais nem aí para nada. Você quer comer, beber, ficar deitado, assistindo, mais nada. Então, não necessariamente como o Máximo falou, quem tem uma ou duas dessas coisas tem a síndrome.
Mas quando você começa a somar uma coisa com a outra e começa a observar, e você começa a perceber, porque uma delas vai se apresentar de forma mais contundente, mais latente, mais visível. Mas se você observar com um pouquinho de atenção por um tempo, você vai ver que outros desses sinais vão aparecer, outros desses sintomas irão aparecer. Eu estou ficando preocupado. Vamos levar você lá no psicólogo. Eu falei da Igreja Universal, o pessoal foi lá falar com o pastor que estava com um problema, o pastor disse: é demônio, chegou os obreiros e toma um pau. Só que o demônio não sai na oração, sai no cacete. Como evitar e combater a síndrome, né? Não a síndrome, né? Síndrome de burnout. Né? Como evitar, como combater. Então, reconhecer a fonte do problema. O colaborador ou o gestor. Então, reconhecer a fonte do problema. Qual que é a fonte do problema? Muita cobrança? Muita exigência? A exigência de uma produção que você não consegue dar. Qual é a fonte? Isso é uma coisa importante. Faz parte do diagnóstico. Né? Reconhecer a fonte, processo, ritmo, turnos, excesso de trabalho. Qual que é a fonte? Cada um tem um ritmo, cada um tem uma fonte. Cada situação. Por exemplo, nas polícias, qual que é a fonte? A pressão psicológica. O estresse emocional, principalmente quando vai para uma ocorrência. Né? Eu fiz um curso recentemente, aliás, no ano passado no Paraná, onde, jamais poderia imaginar, no Brasil não tem, mas na Argentina, aqui pertinho tem, uma pós-graduação de psicologia de emergência. Ou seja, o profissional de psicologia, ele estuda como fazer as desconexões neuronal e cerebral dos profissionais de emergência. Ou seja, o cara que participou de uma ocorrência muito trágica, aquilo não tem como, o cara não é um chip de computador que ele vai lá e aperta lá a tecla do delete e toda a memória sai da mente do cara, não. Tem um processo que é feito para tirar ou amenizar os efeitos daquela lembrança no cérebro do cara. Exemplo, em São Paulo, esse acidente teve aqui, eu não me recordo agora onde, foi aqui em Pernambuco, um ônibus escolar e na frente do ônibus ia uma carreta com lâminas de aço. Em um determinado momento as presilhas da lâmina arrebentou, a lâmina desenrolou e no ônibus, da frente até o meio do ônibus, degolou todo mundo. Aí quando o bombeiro chegou, daqui eu não sei como que foi o atendimento. Lá de São Paulo, o aspirante era primo de um amigo que trabalhava comigo. Quando o cara abriu a porta, arrebentou lá, né? Arrombou a porta do ônibus com o pé de cabra, já estava o sangue escorrendo. Quando ele entrou no ônibus, tinha um monte de cabecinha de criança no corredor do ônibus. E aí ele desceu do ônibus, sentou no meio-fio, botou a mão na cabeça e começou a chorar, desesperado. E o sargento chega perto dele lá com 2 sacos pretos. Bora, filha, você ainda vai ver muita coisa pela frente. Então, bora pegar as cabecinhas. Olha o sangue frio, pegar as cabecinhas das crianças e botar no saco. Né? Então, a fonte do risco, qual é? Né? Procurar o equilíbrio. Trabalho é trabalho, lazer é lazer, família é família. Isso é um dos principais desafios hoje, independente, pensando fora da síndrome, pensando fora da doença. Acho que isso hoje é um dos principais desafios das pessoas em geral. É organizar o seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Tempo da família, chegou em casa, desliga o celular e deixa do lado. Quando eu falo isso para vocês, eu estou falando para mim também. Cheguei em casa e deixar o celular de lado. Agora cheguei em casa, curtir o bem-estar da minha casa, curtir o bem-estar da minha família, assistir meus programas favoritos, né? Acho que isso é um grande desafio hoje para as pessoas.
Não falar sim para tudo. Pensar e refletir antes de dizer sim. Isso é hoje um outro desafio muito grande. Principalmente, por exemplo, uma pessoa que recém foi contratada numa empresa. Aí o gestor quer tirar até o couro. Tome coisa para cima. Aí o cara, sim. Né? Então, não dizer sim para tudo. Leve o que te relaxa a sério. Leve o que te relaxa a sério. O que te dá prazer a sério. O que te traz bem-estar a sério. 10 minutos. Ok. Meu cronômetro. Era para ter mais 10 minutos. Começou 10 minutos depois. Mas é pra isso mesmo. Ok. E o já marca aí, é? Da gravação. Tem que me atrasar, não? Se desligue do trabalho. Cultive vida fora do trabalho. Se vai viajar com os colegas do trabalho, como é que vai se desligar do trabalho? Naturalmente vai surgir assunto do trabalho, mas, deixa para falar do trabalho segunda-feira. Hoje aqui é lazer. Aí sempre vai vir um que vai vir. Meu irmão, segunda-feira, né? Desligue-se do trabalho. Durmam o suficiente. Olha que coisa interessante. 6 horas a menos de sono por noite é um fator de risco para um burnout. 6 horas de sono só. Né? Se organize seu tempo. Se recompense com coisas que lhe dá prazer. O que dá prazer? O que dá prazer para tu, Isa? Dormir. Pronto. Então se recompense, chega no domingo, durma 20 horas. Né? O que dá prazer? Oi? Gosta de quê? Eu gosto de tomar uma. Tomar uma? Tome uma com moderação. Ok. O que me dá prazer? É ficar em casa. Adoro ficar em casa. Amo. Né? Isso me dá prazer. O que me dá prazer? Estar quando eu estou com vocês. Lembra que fazem 4 anos que eu falo isso? Sempre que eu venho aqui. Isso aqui me dá prazer. Estar em sala de aula me dá prazer. Que é aquilo que eu conto piada, eu dou risada. Eu divirto as pessoas e levo conhecimento para as pessoas. Então, isso aqui me dá prazer. Mas tem momentos que me cansa. Aí qual é a minha segunda opção? Estar em casa sem fazer nada. Adoro deitar no chão, no tapete, ficar assistindo Largados e Pelados, Desafio em Dose Dupla. Aqueles que eu adoro. Adoro treinar. Adoro. Coisas que me dão prazer. O que te dá prazer? Churrasco. Por mim, todo dia teria um churrasco. Bem, não precisa nem dizer que é carnívora, né? Pois é. Então faça o que te dá prazer. Ria, divirta-se, se reúne com amigos, faça um ciclo de... Você se reúne para contar piada, um conta piada, outro conta outro. E vai dando risada. Tem aqueles que sabem contar piada, você ri com o cara contando. Tem aqueles que não sabem, você ri dele porque não sabe. Ria, divirta-se. Né? Classes laborais mais suscetíveis de desenvolver a síndrome de burnout. Polícias em geral. Como eu disse, aqui um policial se suicidou no Rio Grande do Sul, no Paraná, policiais se suicidaram. Em Minas, conforme lá a Associação Mineira de Psicologia, num estudo específico para PM, dos PMs que se aposentarão, pelo menos, ou mais ou menos, 30% corre risco de praticar suicídio. Né? A classe médica, e aí você vai no médico, e o médico está te dando remédio, e na realidade você precisa de um tratamento psicológico, mas nem eles sabem porque eles estão sofrendo com a síndrome. Eles estão ficando doentes com a síndrome de burnout. Professores, ou seja, pessoas que lidam com pessoas no seu dia a dia, que absorvem o problema das pessoas, que lidam com pessoas difíceis no dia a dia. Né? E não só essas classes, mas classes em que os colaboradores que lidam intensamente com pessoas, colaboradores que trabalham em ambientes de excessiva cobrança,
competitividade por produção, turnos longos e etc. São pessoas suscetíveis de desenvolver a síndrome de burnout. E aí, fatos reais. Camarada que se suicidou essa semana e matou outra pessoa. Esses policiais que eu falei que se suicidaram. Essa minha colega lá de São Paulo, que sua dissertação foi síndrome de burnout, sua dissertação de mestrado, e ela hoje está há 4 meses já afastada com a síndrome de burnout. Eu, que nos estágios iniciais eu aprendi a reconhecer em mim e já sei como neutralizar ela, e quando eu chego no estágio inicial eu já não deixo nem ela evoluir, eu já breco antes. Tá? Então, é importante a gente também aprender de forma crítica a conhecer nós. Mas como eu disse lá, isso é estudo, né? Isso é diagnóstico de psicólogos, os quais eu conversei ontem, que normalmente a pessoa sozinha ela não sabe. É outras pessoas que percebem, outras pessoas que lidam com ela que percebem. Tá? Bem, o tempo está acabando, né? 5 minutos? 4 minutos? Tá, bexiga. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Diante do que nós falamos sobre a síndrome de burnout, de burnout, né? Hoje, o que vocês conseguem, pensando de tudo que nós lemos, né? O que vocês acham que vocês podem melhorar para vocês mesmos, ou daquilo que a gente leu ali, a gente conversou, que está próximo a você, que pode te levar a ter a síndrome, que você pode fazer para cortar, afastar isso de vocês. Não precisa dizer, nós temos só 3 minutos agora e meio, né? Mas fica para que vocês pensem e tenham a certeza. É tudo muito superficial, é tudo muito sutil, mas é real. É real. Tanto que hoje é considerado doença, está lá na Classificação Internacional de Doenças, CID-10. E já tem inclusive número, não me recordo agora, viu, Magda? Mas já tem número de classificação nela dentro do CID-10. Quando a pessoa é diagnosticada com ela, o médico já coloca no prontuário o número correspondente a ela dentro da classificação do CID-10. Tá? Então, obrigado. Foi bom estar aqui com vocês, como dizia a Xuxa, né? Para mim é sempre um momento agradável de diversão estar em sala de aula. Aliás, não só em sala de aula, mas independente do lugar, se é quadradinho, retinho, se é na água, enfim, eu gosto de estar fazendo isso aqui, isso me dá prazer. Então, descubram coisas que lhes deem prazer e façam. Isso é um grande contraponto para os sinais da síndrome de burnout. Tá certo? Então, obrigado, boa tarde a todos e bom trabalho. Valeu.